Você é bem-vindo. Vou fazer um pedido para aqueles que vão nos ver ainda pela internet, né? Quem quiser nos conhecer, nos visitar, né? Venham até aqui, né? O endereço vai ser colocado, né? Nazi vai colocar no final do vídeo o nosso endereço. E eu peço a vocês, venham nos visitar, para que nós possamos ter um prazer de ter esse momento com vocês também aqui presencialmente e conhecê-los. É muito importante. Nós temos notado assim que nossos vídeos eles têm alcançado muitas pessoas, né? Mas nós gostaríamos muito de ter essas pessoas aqui também, né? Qual deveria ser o nosso posicionamento segundo a vontade, o querer de Deus em nossas vidas? Eu tenho certeza que tudo ou mais será diferente e a nossa vida vai ser transformada. Será que nós queremos e desejamos isso ardentemente? Ou nós buscamos Deus porque eu preciso sair dessa situação difícil da minha vida? Antes pregava a palavra, a pessoa mudava de vida. Hoje prega a palavra, a pessoa muda de igreja. Se eu defraudei alguém, eu vou agora dar 4 vezes mais. Poxa, mas será que Deus está me ouvindo? Será que a minha oração está chegando até Deus? Será que Deus não está querendo me ajudar? Por quê? Boa noite, boa noite, que a graça e a paz e o amor do nosso Senhor esteja com todos vocês, amém? Amém. A chuva impediu algumas pessoas de virem, né? Mas amém, eu creio que Deus vai fazer a parte dele aqui essa noite, amém? Irmãos, eu queria abrir o culto de hoje lendo uma passagem lá em Êxodos, mas eu gostaria de antes fazer uma pergunta para vocês. Se Deus fizesse a seguinte proposta para vocês, se Ele te desse tudo, se Ele realizasse cada desejo do seu coração, se Ele cumprisse cada promessa na vida de vocês, aquilo que vocês almejam, aquilo que vocês desejam, se Ele aparecesse e dissesse: eu vou te dar tudo isso, só que você não vai ter a minha presença, eu vou te dar tudo, eu vou te dar todas as coisas, mas vocês não vão ter a minha presença, eu não irei. Qual seria a nossa resposta? E eu queria ler um trecho lá em Êxodo, no versículo 33, que reflete um pouco disso. O contexto desse texto aqui é que um pouco antes Deus pede que Moisés suba ao Monte Sinai, para que ele desse instruções acerca das leis, acerca do tabernáculo, porque um pouco antes Deus diz a Moisés: eu habitarei no meio do meu povo, suba aqui, Moisés. E na esteira disso, enquanto Moisés está lá recebendo da parte de Deus essas instruções, o povo se agita, o povo ansioso levanta um bezerro de ouro e começa a adorar. Então esse é o contexto, e nesse contexto a palavra vai dizer lá no capítulo 33, a partir do 1, diz o seguinte: o Senhor Deus disse a Moisés: saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e a Jacó, aos seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar vocês, e expulsarei os cananeus, os amoreus, os heteus, os pezireus, os cananeus, os jebuseus,
vocês irão para uma terra boa e rica, mas eu não irei, pois vocês são um povo teimoso, e eu poderei destruí-los no caminho. Então imagine, irmãos, Deus está dizendo: eu darei tudo a vocês, tudo. E ao Moisés ouvir isso, ele pensa: não, essa proposta não é boa, não é boa. E ele intercede dizendo: não, Deus, o Senhor pode me dar tudo. Ele entendeu que tudo sem Deus é nada. Ele diz: não, essa proposta eu não aceito, eu não irei. Mas Deus está dando tudo, está dizendo: olha, eu mandarei um anjo à frente, vocês estão indo com meu consentimento, nada acontecerá com vocês, mas vocês não terão a minha presença. E aí Moisés intercede dizendo isso. É verdade, lá no capítulo 12 ele diz: é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim, fala-me dos teus planos, para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra, Deus, que escolheste essa nação para ser tua. Ou seja, Moisés está dizendo: o Senhor pode estar me dando tudo, o Senhor pode estar me dando terra, o Senhor pode estar me dando prosperidade, mas sem a sua presença nada importa, nada tem valor. O que Moisés diz: então me faça conhecer-te, eu quero te conhecer. Não adianta o Senhor me dar coisas, eu quero a sua presença. Porque ele entendeu que tudo, prosperidade, terra, tudo isso sem Deus, você ainda continua vazio. Refletindo sobre a nossa vida, quantas vezes a gente anseia em ter as coisas, em ter um carro novo, e aí a gente conquista, logo depois a gente já está descontente com aquilo. A gente quer uma casa nova, a gente adquire essa casa nova, daqui a pouco a gente está descontente, porque nada nos satisfaz, nada nos satisfaz, porque o homem tem um vazio do tamanho de Deus dentro de si, e nada satisfaz, nada. A única coisa que nos completa é Deus. E aí Deus faz uma nova proposta para Moisés, dizendo: Moisés, tá bom, eu vou, mas eu vou contigo, eu estarei com você. E aí Moisés diz: não, se o Senhor não estiver com o seu povo, não nos tire daqui. Se o Senhor não estiver com o seu povo, faça com que nós permanecemos aqui. Porque o que dá identidade ao povo de Deus é o próprio Deus. Porque o que nos identifica como sendo o povo de Deus é o próprio Deus. Amém, irmãos? Então, será que essa tem sido a nossa oração? Será que essa tem sido a nossa oração? Será que a gente tem dito a Deus: ó Deus, se o Senhor não tiver, eu estou fora. Ó Deus, se o Senhor não for, eu não irei. Será que essa tem sido a nossa oração? Porque lá em Salmo vai dizer que a graça e a presença de Deus é maior que a própria vida. Só que muitas vezes a gente está caminhando sem essa presença, e a gente muitas vezes não tem se dado conta. Lá em Juízes vai dizer que no dia que a presença de Deus saiu de Sansão, ele se levantou como se fosse um dia novo. Ele não se deu conta que a presença já não estava nele.
Então essa presença vale mais que tudo. Essa tem que ser a nossa oração. Amém? Vamos orar. Pai, o Senhor é grandioso, Senhor. O Senhor é grande, Senhor, perante todas as nações do mundo. Santificado é o seu nome, Pai. Senhor, que a sua presença hoje seja nítida aqui, Senhor. Sem a sua presença hoje nós não saímos daqui, Senhor. Que a sua presença seja aqui contínua e duradoura, Pai. O Senhor já nos deu, através do seu Espírito Santo. Então ative, Pai, avive em nós, acende essa chama, Pai. Oh Deus, nós queremos te cultuar. Sem ti todas as coisas perdem valor, Pai. Todas as coisas perdem o brilho, Pai. Muitas vezes nós não sabemos o porquê somos tão insatisfeitos. Por quê? Porque nunca somos plenos. Mas só a sua presença que tem essa capacidade de nos satisfazer, Senhor. Então derrama em nós mais uma vez, Senhor. Derrama, Senhor, sobre os meus irmãos, Pai. Que a sua presença, Pai, seja contínua, Pai. Seja duradoura, Senhor. Que esses hinos, que essas ministrações agora nos preparem. Prepare o nosso espírito para que nós possamos receber a palavra de logo mais, Pai. Que ela possa ser penetrante, Senhor. Cortante como uma faca de 2 gumes, Senhor. Queremos te ouvir, Pai. Queremos, assim como Moisés pede, eu quero te conhecer, Senhor. Eu não quero lugares, eu não quero empregos, eu não quero prosperidade financeira. Eu quero te conhecer, Senhor, porque tu já me conheces, mas eu quero te conhecer. Eu quero contemplar a sua face, eu quero conhecer os seus caminhos, Pai. O Senhor fez isso com Jesus, Pai. Se a sua presença é maior que a vida, a sua palavra vai dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, através de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos enxergar, Pai. A sua palavra fala, Pai, que nós morremos com Cristo. Mas o que quer dizer isso, Senhor? De certo modo, aquele que aceita Jesus morre e Deus enxerga. Ele nos enxerga através do sacrifício de Jesus, como se nós tivéssemos pago todos os pecados. Eles foram pagos, mas a sua palavra vai falar que nós ressuscitamos com Cristo. Então, tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz, nós recebemos e nos tornamos cordeiros com Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua verdade, pela sua manifestação. Abençoe todos os pedidos de oração dessa casa, Pai. Provém, Pai. Cura. Santifica, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus, por essa oportunidade. Todo louvor e toda adoração seja dado a Ti. Que a igreja possa dar uma grande salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia. Nossa música que nós vamos iniciar cantando diz tudo isso que o Gil falou aqui na abertura, né? A tua presença me enche de amor, amém? É a presença de Deus em nossas vidas, isso que faz a diferença, amém? Vamos louvar.
e a tua presença me enche de amor. Quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te ver. Quando estou em teu jardim, eu encontro meu descanso. Quando estou em teu jardim, sinto a fragrância da tua glória. Quando estou em teu jardim, eu encontro meu descanso. Quando estou em teu jardim, sinto a fragrância da tua glória. E eu te amo, eu te amo, e eu te amo, meu Senhor. E eu te amo, eu te amo, e eu te amo, meu Senhor. A tua presença me enche de amor. 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 Te ver, quero te ver, quero te ver, quero te ver. Quando estou em teu jardim, eu encontro meu descanso. Quando estou em teu jardim, sinto a fragrância da tua glória. Quando estou em teu jardim, eu encontro meu descanso. Quando estou em teu jardim, sinto a fragrância da tua glória. E eu te amo, eu te amo, e eu te amo, meu Senhor. E eu te amo, eu te amo, e eu te amo, meu Senhor. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar
coração queimou, ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Cerrado em meu peito que não me dá descanso. Não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar.
querem tuas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem tuas mãos, só queremos teus pés. Muitos querem tuas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem tuas mãos, só queremos teus pés. Doce, tão doce, alvo tão alto, fundo, profundo é o teu amor. Doce, tão doce, alvo tão alto, fundo, profundo é o teu amor. Quero subir aos montes santos de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero te entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Glorificar tua grandeza. Quero subir aos montes santos de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero te entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Encosto aos teus pés da beleza, da santidade. Diga o meu louvor, seja um cheiro suave. O som agradável a ti, pois digno és. Quero subir ao monte santo de Sião e entoar o cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero te entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, seja um cheiro suave.
cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno é.
querer, faz teu querer em Amém. Pode sentar-se um minutinho, amém? Amém, glória a Deus. Queria falar a passagem aqui de Atos 10, que essa passagem, Atos 10, fala do centurião, né, do Cornélio. E eu li essa palavra aqui e nem sabia que ia ter que ministrar no dízimo e nas ofertas. Eu não sabia, mas Deus sabia, amém? E quando eu li, eu fiquei já encantada. Obrigada, amada. Não precisava não, obrigada. Fiquei encantada já com essa passagem, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. E eu vibro com ela. Eu vivo, eu imagino, eu lá no meio. Eu entro, falo, Senhor, se eu estivesse aí. Bom, eu seria igual Pedro, né? Não podia não, porque eu tinha cortado a orelha do Malco também, né? Então... eu não podia, tinha que estar aqui mesmo. Mas a palavra de Deus é tremenda, né? E aqui fala, né, basicamente, de Cornélio, né, desse centurião, né, que era conhecido como italiano e toda a sua família era religiosa e temente a Deus. E ele dava esmola ao povo e orava continuamente a Deus. Talvez falar, mas, né, só porque ele dava esmola, às vezes fala isso. Ou então porque Pedro teve aquela visão ali, né, que também fala, também é da visão que Deus abriu os céus ali, mostrou um grande lençol que tinha toda espécie de quadrúpedes, né, e que Deus falou com ele ali, ele nem entendeu aquilo que Deus quis dizer, ele vai entender depois quando
ele está na casa desse Cornélio, aquilo que Deus queria falar com ele, que ele não tinha entendido essa visão de Deus, tinha dado para ele. E quando ele estava pensando, Cornélio, o anjo falou para chamar o Pedro, que estava na casa desse Simão. E ele vai lá, manda os homens dele chamar e reúne as pessoas ali, os amigos dele na casa do Cornélio, com a sua família, com os amigos, esperando Pedro chegar para ver o que ele tinha para falar para ele. Talvez ali Pedro então descobre e entende a passagem ali que Deus então queria falar com ele e ele não tinha percebido. E ali quando ele chega na casa de Cornélio, então ele percebeu que Deus não faz parcialidade com ninguém, que Deus vê todo mundo como um povo escolhido, como o povo dele. Deus não faz diferença. Mas, quando Pedro ali, verdadeiramente ele fala que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Aleluia, que o nosso Deus é justo, e o nosso Deus é. Mas o que me chamou a atenção foi de Cornélio, porque Cornélio ali, quando ele está ali fazendo as coisas, talvez ele faz por amor, talvez não, ele estava fazendo por amor. Ele mal poderia imaginar que ele iria ver um anjo falando com ele. Ele era um homem bom, que orava continuamente a Deus, ele temia o Senhor e orava para Deus, e ajudava aos pobres, dava muita esmola, e ele devia fazer com muito amor no coração, com sinceridade diante de Deus. Então, aqui no verso 4, o anjo, no 3, o anjo, ele viu claramente um anjo de Deus, no 3, desculpa, que se aproximava dele e chama ele, Cornélio. Ele, atemorizado, ele olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Você já pensou Deus falando para você: Valtinho, as suas ofertas chegaram diante de Deus. Olha, o anjo fala, chama você pelo nome, Valtinho. Deus tem visto que você tem feito a obra do Senhor com o coração. Deus tem visto que você tem feito por amor a Ele. Eu também acho que eu ia entrar nisso, acho que eu desmaiaria, eu ia gritar, eu não sei. Mas ele fala: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Isso quer dizer, Deus tem se agradado com a sua vida, tem se agradado que você é uma pessoa que ora, que crê nele, que confia nele, e que você dá esmola, não querendo fazer barganha com Deus, mas você dá por ter um coração temente a Deus, por ter entendido que Deus é amor e você tem que amar o seu próximo, que você tem que ajudar o seu próximo, e que nós não fazemos as coisas por barganha. Eu não dou o meu dízimo, eu não dou esperando que o Senhor venha me retribuir 10 vezes mais. Eu dou porque é um prazer para mim contribuir na obra do Senhor, é um prazer para mim contribuir ou obedecer a palavra de Deus, é um prazer para mim estar aqui. Aleluia, porque é importante esse momento para nós aqui, é o único, porque talvez hoje Deus vai mandar uma bênção na sua vida e você não está aqui para receber. Mas eu estou em casa escutando, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque a Bíblia diz que aqui que emana as bênçãos do Senhor, e você não pode mudar a palavra dele, por mais que você tenta, só se for louco, porque aquilo que ele já falou, está falado e pronto, é daqui. Por isso que nós temos que estar aqui, por isso que nós temos que ter prazer de estar aqui, porque é uma honra para cada um de nós, porque Deus vê o nosso coração. Eu posso querer enganar você,
Mas quem engana a Deus? Eu posso falar uma coisa que sai só daqui da boca, mas Deus sabe. Eu não consigo enganar ninguém. Posso enganar, quer dizer, mas a Deus eu não consigo enganar. Mas Deus quer que nós sejamos pessoas sinceras. E quando nós falamos, que saiam as palavras daqui, do nosso coração. Que nós venhamos não falar por falar, mas que nós realmente falamos aquilo que está em nós. Aleluia. E é isso que eu acho que aconteceu com Cornélio. Ele falava de todo o coração com o Senhor, ele ajudava as vidas, ele dava as esmolas, ele ajudava os pobres de todo o coração. E ele ficou sendo observado por Deus. E Deus deu bênçãos na vida de Cornélio. Mas não foi material, foi espiritual. Porque ali, todos eles que estavam ali na casa de Cornélio, puderam ali, Pedro falar quem era Jesus. E ali eles receberam o Espírito Santo e foram batizados. Aleluia! Olha que bênção, eles receberam o Espírito de Deus. Aleluia, porque o coração deles era sincero, era verdadeiro. E assim tem que ser o nosso coração tem que ser assim, verdadeiro, sincero diante de Deus. Porque não tem aquilo que nós possamos esconder. Porque a palavra de Deus diz no Salmo, acho que é 139, que antes, 139, Salmo 139. Antes de eu abrir a minha boca para falar, Deus sabe o que eu vou dizer. Ele sabe, porque Ele me conhece e sabe com que intenção eu falo e faço todas as coisas. Ele sabe, então por isso eu sou uma pessoa tranquila. Hoje em dia, antes eu ligava que me julgava, hoje não mais, porque Deus sabe quem eu sou e eu sei o que sou diante dEle, e eu não preciso fazer média com ninguém. Aleluia! A única coisa que Deus quer de nós é essa sinceridade de Cornélio, que fazia as coisas não com barganha ou para agradar alguém, não, ele fazia de coração, porque Deus viu e falou ao anjo, para o anjo descer e falar com ele, que as orações e as esmolas dele tinham subido, que tinha agradado a Deus, e ele pôde então abençoar a vida de Cornélio, seus amigos, sua família toda. Oh, aleluia! Isso não tem preço. Isso não tem preço. Quando eu li, eu fico, meu Deus, eu já quero sapatear. Mas é assim meu sapatinho, né? Mas de tão lindo que é, eu achei maravilhosa. Sim, também, ali Deus também revela para Pedro que o nosso Deus é justo, Ele não faz parcialidade com ninguém. Revela ali então para Pedro, mas essa passagem de Cornélio, que ele tinha esse coração abençoador, um coração de um homem que era considerado pelos outros uma pessoa íntegra, justa, um homem que temia Deus. E é assim que as pessoas têm que ver a nós, mulheres e homens de Deus, que temem ao Senhor, que somos justos, que somos verdadeiros, que somos sinceros, nós contribuímos na casa do Senhor, contribuímos a quem quer que seja que precisar. Nós temos que mostrar boas ações. Não importa quem está pedindo, se está pedindo, nós temos que dar, ajudar, abençoar aquela vida. É assim que as pessoas têm que olhar para nós, como Cornélio, que o anjo veio dizer para ele que as orações e as esmolas subiram a Deus.
como uma oferta memorial na presença do Deus vivo. Que as nossas ofertas, que os nossos dízimos, que os nossos louvores, que a nossa presença no culto, que as nossas orações seja também percebida ao nosso Deus, que venha fazer diferença, que Deus venha se agradar com as nossas vidas, que Deus venha se agradar com o culto. Aleluia. O culto é para Ele. Eu sei que o culto não tem agradado a muitos, mas não é para você, irmãos. O culto é para Deus. Aleluia. É para Deus. É para Deus. É por Ele que nós estamos aqui. Se não fosse por Ele, eu não estaria aqui. É por Ele que eu venho aqui. É somente por Ele. É esse Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Eu não sei como você pode arrumar desculpa para não estar na casa de Deus, mas Deus sonda os corações. Ele é Deus que sabe todas as coisas. Nada, nada, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. E tem alguma coisa que Deus não possa ver, e tem alguma coisa que Ele não possa fazer. Ele é tudo, Ele vê tudo, e Ele pode todas as coisas. E é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que nós temos esse prazer em estar aqui. É por isso que nós temos prazer de vir aqui, porque nós queremos encontrar essa presença aqui. É por Ti, Senhor, que estamos aqui. Nós queremos a Sua presença, a Tua presença que é real sobre as nossas vidas, ó Pai. Não podemos, não podemos, não queremos ficar um segundo sem a Sua presença. Não queremos, Pai, não podemos ficar sem Ti, Pai. Tu és tudo sobre as nossas vidas, Senhor. Tu és, Senhor, oh, esse Pai maravilhoso que tem cuidado de nós. Não tem faltado nada para nós, Senhor. Nada nos falta, Pai, porque Tu és bom o tempo todo, porque Tu és fiel o tempo todo. Tu és maravilhoso, Senhor. Por isso que viemos aqui, Senhor. Oh, Pai, porque Tu és Deus vivo, poderoso. Não há outro Deus além de Ti. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há, Senhor, não há. Tu és, Senhor, a nossa única esperança. Tu és a nossa herança. Tu és o Deus Altíssimo que pode todas as coisas, Senhor. Tu és o nosso melhor. Tu és, Senhor, Tu és o príncipe da paz. Tu és aquele Deus que traz paz, paz aos nossos corações, mesmo em meio às lutas, às tribulações. Eu, Pai, tenho lutas, tribulações, mas Tu és o Deus que me dá paz, e eu não preciso ficar ansiosa e nem preocupada, porque eu sei quem é na minha vida. Aleluias. Tu és o nosso melhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. E que nós possamos, Pai, ofertar e ajudar igual o coração de Cornélio. Que podemos ter esse coração, Senhor. Que não venhamos colocar nada, Senhor. Nada, Senhor, diante de Ti, Senhor, sem o nosso coração grato a Ti. Se nós queremos, Pai, contribuir, ofertar com dízimo e oferta, com coração grato a Ti, com muita alegria o nosso coração, porque eu sei que o Senhor vai ouvir, o Senhor vai ver as nossas ofertas. Ela vai chegar também diante de Ti, Senhor. Ela vai também, Senhor, chegar diante de Ti. E é isso que nós queremos, Pai. Ô Senhor, Te agradar. Nós queremos, Pai, que o Senhor venha se alegrar com as nossas vidas.
Nós queremos, Pai, que o Senhor olhe para nós e se alegre, Senhor, com o nosso coração. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Obrigada por cada dízimo, por cada oferta que vai vir, Senhor, dentro dessa salva, Pai. Obrigada, Senhor, por cada vida dos meus irmãos aqui, Senhor. Ó Pai, venha abençoar poderosamente, Pai. Ó Deus, aquilo que cada um já, Senhor, separou na sua casa, ou separou aqui, aquele que já veio no coração, Pai, reservado para Te agradar, para Te ofertar. Que isso venha abençoar, Senhor. Que isso venha abençoar, Pai, aquilo que cada um já separou para Ti nesta noite. Abençoa, Senhor, a vida do meu irmão, a vida da minha irmã. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida, Senhor, de cada um que aqui está. Aquele que não pode contribuir, Senhor, que o Senhor venha abençoar também. Porque eu sei, Pai, que todos gostam de estar, Senhor, contribuindo para a Tua obra. Todos nós queremos, Pai. Então nos ajuda, Senhor. Aquele que ainda, Senhor, está tendo dificuldade, porque nós passamos por esse período tão difícil, Pai. 2 anos de luta. Mas que o Senhor possa abençoar os Seus filhos, Pai, para que eles possam também, Senhor, com grande alegria, grande gratidão no coração, poder contribuir na sua casa, Pai. Em nome de Jesus. Você venha abençoar cada dízimo, cada oferta, a cada vida aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Da Tua glória, eu quero estar com vestimentas de glória, para encontrar contigo, ser outra vez achado em Teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente de adoração. Onde anjos e homens Te adoram, onde anjos e homens exalam a Sua majestade. Onde anjos e homens Te adoram, onde anjos e homens exaltam a Tua majestade.
vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente de adoração. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde
Som. Graça e paz, igreja. O tempo ficou muito apertado hoje, sabe? Eu não sei nem se vale a pena eu dar o sermão, porque não vai dar tempo de eu falar muita coisa, sabe? Vamos tentar fazer o seguinte, olha. Bom, eu vou dar um esboço, tá bom? Só uma palhinha daquilo que seria o sermão, porque a gente acabou começando muito tarde, né? E estendemos muito algumas partes aí, não sobrou tempo mesmo, né? Então eu vou dar só um esboço e a gente vai encerrar, porque senão eu não vou ter condições. Eu vou ficar aqui até as 9 horas, eu não quero segurar os irmãos aqui, né? Então vai ficar ruim. Então vamos só ler então aqui um texto em Romanos 15, né, que nós ainda não terminamos o capítulo 15, amém? Então vamos ler a partir do verso 22, que eu chamei aqui porque eu tinha dado o título, né, de chamados ao sacerdócio, né, que era o capítulo 15. Então hoje eu chamei de chamados ao sacerdócio, parte 2, né, que iria continuar falando sobre alguns pontos que eu considerei bastante importante aqui no texto de verso 22 até o verso 33, tá? 15, opa, desculpa. Nossa. Tem verso demais aqui, eu estou pegando 1 Coríntios, peguei o capítulo, a carta errada. Falei, pode aparecer o verso demais aqui, era até 33 só, tem 58 agora. Que é isso? Amém? Então vamos ler a partir do verso 22 até o verso 33, amém? A palavra diz assim: é por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês, mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso, e de fato são devedores aos santos de Jerusalém. Pois, se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia, e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós acabamos de ler aqui mais um texto importante, tão precioso da tua palavra, nesta carta que o apóstolo Paulo nos deixou, que é a carta de Romanos. E te pedimos, Pai, em nome de Jesus, para que, como vem acontecendo em todos esses cultos, nessa sequência de sermões acerca da carta de Romanos, que nós possamos receber de Ti, Senhor, instruções preciosas para nossas vidas, instruções preciosas, Senhor, para a nossa conduta, a nossa maneira, Senhor, de nos portarmos, de nos posicionarmos segundo a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a absorver tudo aquilo que o apóstolo passa para nós através dessas linhas, dessas palavras, desses versos, Senhor, e que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, ter as nossas vidas transformadas, como eu creio que vem acontecendo, Pai, através da leitura e do estudo desta carta tão valiosa. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém? Podem sentar-se, amém? Então vamos lá, vamos falar alguma coisinha a respeito. Esse primeiro ponto, né, que eu gostaria de chamar a atenção para esses primeiros 3 versos, do 22 ao 24, eu dei um subtítulo que é o seguinte: nosso posicionamento segundo os propósitos de Deus, né? Qual é o nosso posicionamento, ou qual deveria ser o nosso posicionamento segundo a vontade e o querer de Deus em nossas vidas, amém? Então nós vemos aqui, né, que o apóstolo Paulo, ele faz um comentário acerca da vontade que ele tinha de conhecer essa igreja de Roma, porque ele ouviu falar muito bem da igreja de Roma. Nós vimos lá, né, no culto passado, que apesar de ele estar instruindo a igreja de uma forma como se a igreja tivesse alguns problemas, mas ele diz o seguinte, depois, eu não sei se vocês se lembram, né? Ele fala: eu estou dizendo tudo isso, mas eu estou sendo ousado em falar isso, porque eu sei que vocês aí da igreja de Roma são um povo que tem um conhecimento muito bom, um povo que cresceu, que tem uma maturidade espiritual. Então eu creio que vocês não estão vivendo isso tudo que eu acabei de dizer aqui, mas era preciso dizer. Por que era preciso dizer? Porque algumas coisas, não, eu digo, as coisas, as palavras de Deus, elas têm que ser ditas constantemente, regularmente. Não temos que ouvir uma vez só, nós temos que ouvir muitas e muitas vezes, para que nós possamos sempre estar lembrando daquilo que Deus quer que nós, da maneira que Deus quer que nós agimos, amém? Então não adianta, às vezes, como eu disse no culto passado, às vezes tem pessoas que falam: poxa, mas já falou isso, já falou tantas vezes, estamos repetindo, mas a palavra de Deus é assim, ela tem que ser dita várias e várias vezes. Antigamente, quando eram nas sinagogas, as pessoas, Jesus, ele praticava dessa forma, eles liam a palavra constantemente, estavam sempre lendo, e é assim que nós começamos a absorver, porque o mundo, ele ouve, mas não entende, aquilo entra no ouvido e sai pelo outro, e para nós não somos super homens ou super mulheres, que ouvimos a primeira vez, ou temos uma dádiva tão grande que já, não, muitas vezes nós precisamos ouvir muito mesmo, porque Deus precisa colocar, eu disse até no último culto, às vezes a coisa precisa entrar por osmose na gente, porque às vezes é difícil a gente receber e reter a palavra de Deus, agir em conformidade com a palavra de Deus. Nós temos estudado aqui na escola bíblica, né, nas terças-feiras, sobre a questão do posicionamento nosso diante do Evangelho, diante da palavra do Senhor, que nós temos que ajustar as nossas almas com Deus, alinhar as nossas almas com Deus, porque não adianta, a gente ouve, mas parece que nunca ouvimos. Por isso que a palavra precisa ser repetida muitas vezes. Então Paulo aqui, ele está dizendo que ele queria ir até Roma, porque ele queria conhecer aquela igreja, ele queria ter um momento de comunhão com aquele povo, com aqueles irmãos lá em Roma. Mas ele diz também que ele não tinha condições, ele foi impedido muitas vezes de estar lá. O verso 22 fala: e muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. E depois ele diz: mas agora não tenho mais trabalho aqui. Ele, em outras palavras, eu vou parafrasear, né, Paulo falando: olha, aqui nessa região do Oriente, eu já terminei o que eu tinha que fazer. A minha obra apostólica, o fundamento apostólico que eu tinha que implantar aqui no Oriente já está feito. Eu coloquei uma igreja em cada cidade importante do Oriente, e esse é o fundamento, e é assim que o Evangelho vai se expandir nas regiões que eu passei. Então o trabalho já está feito, e agora que o trabalho está feito, eu agora tenho a oportunidade de poder ir visitá-los aí em Roma. Só que antes de visitá-los, eu ainda tenho uma tarefa para terminar. Eu estou aqui em Corinto. Estou falando isso para vocês saberem onde ele estava, tá?
É como se fosse um teatrinho, mas vocês têm que saber. Eu estou aqui em Corinto, na Grécia, e eu preciso terminar uma tarefa. Eu ainda preciso voltar para Jerusalém, porque os irmãos aqui da Macedônia, que fica ali para cima de Corinto, os irmãos da Acaia, que fica ali para baixo, eles levantaram uma oferta importante para que eu possa levar para os irmãos em Jerusalém. Eu pedi essa oferta para aquele povo, e aquele povo incrível, né? Como o Gilmar até comentou outro dia, no comentário que ele fez, um povo que não tinha tantos recursos como ali na Macedônia, mas eles deram com alegria, deram ofertas assim maravilhosas, o povo da Acaia. Então Paulo conseguiu juntar uma oferta tão grande, e ele agora precisava levar toda essa oferta para Jerusalém, porque Jerusalém, irmãos, estava passando por um momento difícil, por causa da perseguição. Os cristãos estavam passando por um problema muito complicado. A gente pode até fazer uma analogia. Vocês vejam hoje o que está acontecendo na Ucrânia, um país que o povo vivia bem lá, era um país próspero, mas por causa da perseguição, da invasão, da opressão, o povo agora está sendo sufocado, perdendo tudo que tem, não tem mais dinheiro, não tem mais comida, está difícil. E os cristãos estavam passando essa mesma situação agora lá em Jerusalém. A igreja estava com muitas dificuldades. Nós temos um relato histórico de que Nicodemos, que foi um homem rico, que um dia disse: se eu defraudei alguém, eu vou agora dar 4 vezes mais. Nicodemos agora estava pobre, olha só, estava na miséria, um homem rico. Imagine o restante da igreja. Então a situação estava muito complicada, e Paulo então disse: eu preciso voltar lá, essa é a minha última missão agora, nesse momento eu preciso voltar para Jerusalém, eu preciso levar essa oferta para lá. Então essa grande vontade de Paulo de conhecer aquele povo, de ter um momento com aquela igreja ali em Roma, que ele tanto desejava, mas que não era o objetivo final dele, porque olha só, Paulo ele disse: eu acabei o meu trabalho, eu acabei a minha obra em todo o Oriente, e agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou para as Maldivas, vou pegar um hotel 5 estrelas, vou descansar, porque tive já a minha obra concluída. Não, Paulo falou: acabei no Oriente, mas agora eu vou me voltar para o Ocidente, e aonde que eu vou ver? Espanha é isso aí, Espanha é uma terra difícil, é complicado entrar lá, eu corro o risco de vida quando eu for levar o evangelho, mas é lá que eu quero ir. Mas quando eu for para lá, no caminho eu vou passar em Roma, e vou visitar vocês, irmãos de Roma, irmãos queridos, porque eu tenho recebido tantas informações boas acerca da igreja aí em Roma. Então Paulo ele disse que agora, depois de concluído o trabalho no Oriente, ele iria então para Espanha, que agora se tornou o alvo dele, o foco dele, amém? Mas antes disso ele tinha que voltar para Jerusalém, para levar aquelas ofertas que os macedônios e o povo da Acaia levantaram para a igreja de Jerusalém, amém? Vocês vejam que interessante, né? Essa vontade que Paulo tinha, que não era ali, não foi naquele momento na igreja de Corinto, ele já tinha uma vontade há muito tempo de visitar aquela igreja, amém? E olha só que coisa incrível, e essa vontade, irmãos, não foi vontade de um mês, não foi vontade de um ano. Paulo esperou 25 anos para poder ter a oportunidade de chegar até Roma e conhecer a igreja de lá. 25 anos. E ele não foi porque ele tinha prioridades. E a prioridade dele, as prioridades dele era estabelecer os fundamentos apostólicos nas cidades mais importantes do Oriente. Ele tinha uma obra, ele tinha uma missão importante a ser feita ali, aleluias. E ele então respeitava essa hierarquia de prioridades na vida dele.
porque isso não era ele que determinava, isso era Deus, através do Espírito Santo, que colocava no coração dele e falava com ele: Paulo, agora você vai para lá. E é para lá que ele ia. Puxa, mas eu queria tanto conhecer Roma, os meus irmãos queridos de Roma. Para ele, Paulo, estar em Roma, ele diz aqui no texto, seria um momento de refrigério para a alma dele, um momento que ele poderia compartilhar com aqueles irmãos que ele tinha tanta vontade de estar junto. Ali seria uma troca, ele seria abençoado pelos irmãos, os irmãos também iriam receber tantas bênçãos com a ida dele lá. Mas eu não posso, eu tenho uma obra, eu tenho que passar por muitas cidades ainda aqui no Oriente, o trabalho não vai ser fácil, eu tenho que continuar, não tem jeito. Mas nós vemos, né, que pela graça de Deus, Deus concede o desejo do coração de Paulo, e ele então conclui todo o trabalho e vai. Só que por ironia do destino, olha a maneira como ele vai parar em Roma. Ele vai como prisioneiro em Roma, uma situação difícil, complicada demais. Mas o importante, irmãos, é nós sabermos que Paulo tinha consciência das suas responsabilidades. Ele era uma pessoa que sabia o que ele deveria fazer e como ele deveria fazer. A vontade de Deus estava acima da vontade do coração dele. É uma coisa complicada, que parece tão simples eu contando uma historinha assim, mas é muito difícil quando nós temos que deixar que a vontade de Deus se sobreponha à vontade do nosso coração, porque a palavra mesmo diz que o coração do homem é um coração obstinado. Nós somos muitas vezes crianças espirituais. Quando nós queremos algo, eu quero. É como as minhas netinhas, meus netos, eu quero, vovô, vovó, eu quero, papai, eu quero. E nós somos assim. E Deus fala: mas não é isso, calma, filho, existem prioridades, existem coisas mais importantes, mas não faz mal, eu quero. A gente ri, mas nós somos assim. E eu digo para vocês aqui, por que a gente busca a igreja? Por que buscamos a presença do Senhor? Será que nós cravamos, escrevemos na nossa alma aquilo que Paulo escreveu na alma dele, a vontade e o ímpeto de querer levar o evangelho a todas aquelas regiões inóspitas, lidando com pessoas que queriam matá-lo, que queriam apedrejá-lo a cada momento que ele estava ali? Será que nós queremos e desejamos isso ardentemente? Ou nós buscamos Deus porque eu preciso sair dessa situação difícil da minha vida, eu preciso pagar minhas dívidas, eu preciso comprar uma casa, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso. É o eu. Nós como igreja não conseguimos viver uma vida como Paulo vivia. Ter esse desejo ardente de cumprir a obra do Senhor, porque essa é a função nossa. Nós focamos de forma errada. Temos que aprender uma coisa importante aqui nesse texto que lemos: saber esperar em Deus uma fase, um ciclo terminar em nossas vidas. Paulo sabia que a sua fase de implantar igrejas no Oriente já havia terminado. Ele sabia que a obra tinha terminado ali, mas o ciclo ainda não se estava fechado, não se fechou ainda. Ele ainda precisava concluir uma missão.
voltar até Jerusalém. Irmãos, para vocês terem uma ideia, a gente falando parece uma coisa muito simples. Oh, legal, vou pegar a oferta aqui na Macedônia. Irmãos da Caia, agora as suas ofertas aqui, beleza, ótimo, obrigado, foi uma oferta maravilhosa. Agora eu vou aqui para Jerusalém e vou entregar aqui na igreja mãe. Tudo muito lindo. Só que a Macedônia ficava a 900 e poucos quilômetros de Corinto, onde ele estava. A Caia ficava a 700 e poucos quilômetros de Corinto, onde ele estava. E Jerusalém ficava a cerca de 3.200 quilômetros de Corinto, onde ele estava. Agora, isso eu estou falando em linha reta. Agora você imagine você, sair de Corinto para Jerusalém. Para vocês terem uma ideia, ele teria que percorrer a costa da Ásia, passar por Chipre, por Malta, por muitos lugares que a gente já ouviu falar na Bíblia, de navio até chegar em Jerusalém. Então isso, irmãos, não era uma tarefa simples. Eu garanto para vocês que talvez se nós estivéssemos lá no lugar de Paulo, talvez nós chegássemos à seguinte decisão: Deus, aquilo que eu tinha que fazer eu fiz, e muito bem feito. Implantei igreja nas principais cidades do Oriente, a obra está feita, os fundamentos apostólicos estão concluídos, dali as igrejas vão se expandir. Agora, Deus, eu agora tenho uma missão, eu vou para a Espanha, eu não vou parar a obra. E nós às vezes fazemos isso, nós usamos até a nossa posição diante de Deus, fala: Deus, eu ainda vou fazer assim, Deus, por isso que eu vou deixar isso de lado. Então, Deus, eu não vou agora viajar 1.000 quilômetros para o norte até a Macedônia, mais 700 para o sul até a Caia, pegar esse dinheiro todo, correr risco de ser assaltado, morto, tanto dinheiro que eu vou levar, viajar mais 3.200 quilômetros até Jerusalém, para depois eu ter que voltar mais 3.200 quilômetros, mais 2.000 até Roma, e depois de Roma até a Espanha, mais não sei quanto. Não, eu não vou fazer isso, já fiz a minha parte. E infelizmente nós às vezes agimos dessa forma, achamos que aquilo que fizemos já está feito e já está ótimo para Deus, já fiz a minha obrigação. Senhor, eu vou na igreja todo domingo, quer dizer, não é todo mundo, porque está vazia, Vou mudar, vai. Senhor, eu vou na igreja uma vez por mês, ou uma semana sim, uma não, eu estou na igreja, Senhor. Então não preciso fazer também esse sacrifício todo, e ter que estar lá todo domingo, toda terça no estudo, e vou ter que sair depois ainda evangelizar, cumprir o Mateus 28, 19 e 20, o ide do Senhor, fazer discípulos, ensinar tudo o que o Senhor mandou fazer. Eu também não vou fazer tudo isso, é muita coisa, eu já estou fazendo a minha parte aqui, amém? Já estou vindo na igreja. Agora, Senhor, eu queria, ter um desejo no meu coração, gostaria muito que fosse atendido. Eu estou tentando colocar de uma forma um pouco engraçada, irmãos, mas eu diria assim, seria motivo até para nós chorarmos, porque como nós agimos de forma tão errônea quando tratamos das coisas de Deus. Eu disse em algum culto passado, não lembro se foi no passado retrasado, que nós temos pessoas, padrões que nós temos que procuramos seguir, imitar, que Jesus é o nosso padrão máximo, é o nosso padrão ideal. Por isso que somos chamados cristãos, que significa pequenos cristos, aqueles que são imitadores de Jesus. E eu disse também que, na minha opinião, na minha humilde opinião, talvez vocês tenham outros, mas eu considero Paulo como o segundo exemplo
a ser seguido. Tamanha a importância que esse homem teve na expansão do reino de Deus, na divulgação do evangelho em toda a terra. Agora nós não fazemos, admiramos a pessoa, admiramos Jesus, admiramos Paulo, mas não fazemos isso aqui para sermos iguais a eles, porque até agora não fizemos nada, absolutamente nada daquilo que o Senhor deixou como meta para que nós caminhássemos. E está tão claro, irmãos, tem coisas que às vezes a gente precisa interpretar na Bíblia. Às vezes é preciso você se utilizar de algumas ferramentas, como a hermenêutica, às vezes como a exegese, para ir fundo na palavra, para tentar tirar da palavra aquilo que Deus quer falar conosco. Só para vocês entenderem que também eu acho que conhecimento é importante, né? Hermenêutica, irmãos, é uma forma de você estudar a palavra, e você é como se fosse um médico tentando dar uma inspecionada no físico e dar um diagnóstico. Isso seria a hermenêutica, para dar um exemplo, para a gente entender o que mais ou menos seria. A exegese já seria uma dissecação, uma cirurgia, onde você agora vai abrir a pessoa, vai entrar dentro para ver o tumor onde está, como é que está. Isso é a exegese, né? Então a exegese, ela entra de uma forma mais profunda na palavra, para você descobrir o que a palavra tem para nos dizer, né? Então é isso. Gente, me perdi agora, o que eu estava falando, hein? Por que eu fui explicar o que é hermenêutica, o que é exegese? Alguém lembra aí? Não, de Paulo eu estou falando faz 10 cultos. Exatamente, né? Então é complicado, irmãos. Sim, então, essa é a questão, né? Que às vezes a palavra, agora lembrei, peguei, poxa, glória a Deus, obrigado Senhor, obrigado Espírito Santo, Espírito Santo ajuda, né? Então o que eu quis dizer é o seguinte, né? Que o que Jesus deixou como instrução, não é preciso fazer um profundo estudo na palavra para descobrir o que Jesus esperava e quer de nós. Está escrito, é literal, está lá em Mateus 28, 19 e 20, ide, sabe o que é ide? Ide é do verbo ir, né? Ide, né? Isso é no imperativo, ide, vá, vai e faça o quê? Faça discípulos. E aí, faz discípulos e depois, ensina-os tudo aquilo que eu vos ordenei. Essa é a vontade de Deus, que está literalmente escrita na Bíblia. Não é preciso hermenêutica, não é preciso exegese, não é preciso nada disso, para que nós entendamos o que Deus espera de nós. Então, se não é nada tão complicado de entender, por que ninguém faz? Algo está errado. Ou nós somos negligentes demais, ou nós não acreditamos de fato. Alguma coisa existe nessa historinha toda da nossa vida. Por isso que eu disse, desde o primeiro capítulo de Romanos que estamos estudando, essa carta, ela vai nos levar a uma reflexão da nossa vida, de forma que eu creio e quero crer que nós vamos ter que realmente avaliar a nossa conduta cristã. Por isso que eu digo que essa carta é tão importante, porque o conteúdo que ela traz a nível teológico e doutrinário é muito grande, o conteúdo que ela traz a nível prático é tremendo. Então ela é uma carta que ela ensina a todos nós a doutrina de Cristo, ela nos ensina todo
os fundamentos teológicos, e ela ainda nos dá as regrinhas básicas de conduta prática. Então, irmãos, irmãs, estudando essa carta como nós temos estudado, não tem mais como nós chegarmos e dizermos que não temos como fazer a obra do Senhor, porque está muito claro o que tem que ser feito. É incrível, né? Eu acho que até falei sobre isso no culto passado. Às vezes nós nos lamentamos, às vezes criticamos, né? E começamos a falar, mas por que as pessoas não vêm ouvir a palavra de Deus? Que coisa de louco. As pessoas vão aí para as baladas, vão para os barzinhos, vão para tantos lugares. Eu não estou condenando isso, não estou dizendo que, eu não estou criticando essa posição, mas por que não vem para a igreja? Por que não vem ouvir a palavra? Porque nós sabemos o que é certo, mas fazemos de forma errada. Porque Jesus não disse para nós, ó, o seguinte, vocês montam uma igrejinha, entra todo mundo lá dentro, orem, cantem, leiam, e fiquem esperando o pessoal começar a vir, e começa a ler a palavra e pregar. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse o seguinte: ide, vão, saiam daqui, não fica aqui dentro. A igreja em Jerusalém, quando ela se fixou, quando ela colocou raízes ali, o negócio não andou mais. Leia lá Atos capítulo 8. Deus precisou fazer com que houvesse a perseguição. Tudo aquilo que nós estamos falando, pelo que a igreja de Jerusalém estava passando, essas necessidades toda, essa perseguição, opressão, essa miséria, gente, isso foi Deus. Foi Deus que permitiu, que fez com que a igreja passasse por essa situação. Porque a partir dali, ali em Atos 8 está dizendo isso, a partir dali a igreja começa a se espalhar, porque a opressão foi tanta que as pessoas não tinham mais como ficar ali em Jerusalém, e começaram a sair, e aí a igreja começou a florescer, começou a crescer, pessoas entregavam suas vidas a Jesus, e mais, e começou a pipocar em todo o Oriente. E Paulo já tinha preparado todo o fundamento apostólico em todas aquelas regiões pelas quais ele havia passado. Agora já estava tudo pronto, e agora aquele povo que estava saindo começou a expandir a igreja para todos os lados. Nós estamos fazendo o inverso. Estamos nos enclausurando dentro da igreja, deixando de fazer aquilo que é necessário fazer. Amém? Então, eu creio assim, irmãos, como eu disse, eu ia só fazer uma prévia, né, por causa do tempo, e o tempo já se esgotou, mas esse é apenas um rabisco de tudo aquilo que eu tenho que falar acerca desses versos, a partir do verso 22 do capítulo 15, e vocês vão ver que tem coisas maravilhosas ainda que o Senhor tem para nos trazer a nível de informação, de exortação, de edificação e de ensinamento nessas palavras de Paulo. Por isso, irmãos, que eu digo, levem a sério esse estudo. Aqueles que não leram, né? Ontem eu disse no casamento, né? E eu falei da Bíblia, vou falar da carta de Paulo, fazendo uma analogia, né? Da Bíblia mesmo, né? Se você que costuma ler, tem um hábito de ler, e nunca leu a Bíblia, você está deixando de ler o maior best-seller do mundo, porque é o livro mais vendido no mundo, né? E se você não tem o hábito de ler, né, como 99,99% da população brasileira, né, que não tem o hábito de ler, não gosta de ler, incrível, né? Eu acho que
é o país no mundo que menos gosta de ler, né? Mas leia pelo menos a Bíblia, porque você fala, eu não li livro nenhum, mas eu li o maior best-seller do mundo, que é a Bíblia, né? Então isso é muito importante. A carta de Paulo é muito importante, como eu já disse, né? Torno a repetir para que isso fique gravado no nosso coração, né? Para aqueles que não ouviram, né? Algumas pessoas estão aqui pela primeira vez talvez. Se nós guardássemos apenas o Evangelho de João e a carta aos Romanos, e o resto da Bíblia se perdesse na história, nós teríamos salvo o Evangelho. Tamanha a importância e o conteúdo e tudo aquilo que é de doutrina que é atrelado ao bojo desses dois documentos, o Evangelho de João e a carta aos Romanos. Com isso o Evangelho já estaria salvo. Amém? Então é muito importante que nós leiamos, estudemos e que realmente oremos para que Deus venha falar ao nosso coração através dessa carta, né? E eu digo, irmão, só para encerrar, talvez muitas coisas não aconteçam na nossa vida, porque falta um ajuste da nossa alma com Deus, falta nós alinharmos a nossa alma a Deus. Por isso é que às vezes as coisas não acontecem. Às vezes nós estamos ali pedindo, orando para tudo quanto é lado, né? Pedindo ajuda, e às vezes não acontece. E a gente às vezes pessoas às vezes chegam até, né, a seguinte ponto: poxa, mas será que Deus está me ouvindo? Será que a minha oração está chegando até Deus? Será que Deus não está querendo me ajudar? Por quê? Né? Por quê? Então nós temos que começar a entender a nossa posição, como eu já disse várias vezes. Por isso que é importante nós termos a noção da cosmovisão do Evangelho e da vontade de Deus, da obra do Senhor, é ter uma visão do total, e nosso posicionamento em relação a tudo isso que está sendo vivido aqui, porque isso é que vai fazer com que nós entendamos, espera um pouquinho, então alguma coisa está errada, e Deus não erra, então não é com Deus, então algo está errado comigo. Então o meu posicionamento não está tão correto como eu achava que até agora estava. Então alguma coisa precisa ser ajustada, porque, irmãos, Deus não erra. Deus é perfeito, absoluto. Se existe algum erro, é em nós, e isso precisa ser consertado. Porque o dia que nós consertarmos isso em nossas vidas, eu tenho certeza que tudo ou mais será diferente, e a nossa vida vai ser transformada. Transformada não somente a nível espiritual. Leia lá Mateus 6,33, que diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ali Deus está falando do quê? De bebida, de comida, de vestimento, de coisas físicas. Então Deus, Ele nos provê quando a nossa vida está ajustada com Ele. Então é importante, né, nós levarmos isso a sério. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Amém? Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer pelo culto de hoje, te agradecer por tudo aquilo, Senhor, que nós pudemos viver, aprender, Senhor, entregar a Ti nesta noite, através das orações, dos louvores, as nossas petições, aquilo também que nós recebemos de Ti nessa noite, Deus, como a Tua presença aqui em nossas vidas, nesse lugar, a Tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, porque como nós já temos visto por várias e várias vezes, nós somos fracos, a nossa carne é fraca, e nós muitas vezes não temos força, nem para dar o primeiro passo, mas temos um poder fantástico, que habita em nós, em cada um de nós, que é o Teu Espírito, Senhor. E o Espírito Santo que habita em nós, Senhor, é esse que nos faz ter força, ter coragem para poder
ir em frente. Por isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito possa nos conduzir através dessa trajetória de aprendizado, de absorção da tua palavra, da tua vontade, e tudo aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, Pai. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Tira, Senhor, todas as escamas espirituais dos nossos olhos espirituais, Senhor, que elas caiam por terra, Deus, que nós possamos enxergar aquilo que temos que enxergar de forma espiritual, que possamos ouvir aquilo que temos que ouvir com nossos ouvidos espirituais, Senhor, porque é desta forma que nós vamos ouvir o Senhor falar conosco, Deus. E eu creio que através dessa carta o Senhor tem falado, Senhor, mas talvez alguns ainda estão tentando ouvir com os ouvidos físicos, e eu peço a Ti nessa noite, Pai, nos ajuda, através da força do Teu Espírito Santo que habita em nós, nos ajuda a usar os nossos sentidos espirituais para receber aquilo que o Senhor quer trazer para as nossas vidas, de forma que nós possamos ajustar as nossas vidas, nos alinharmos com os Teus propósitos, e desta forma eu creio, Pai, que a sinergia que vai ser obtida disso vai ser algo tão tremendo, que eu vou ter a minha vida transformada, eu vou receber bênçãos aqui, o Teu reino vai ser expandido aqui nesse lugar, e muitas outras coisas tão maravilhosas vão acontecer, e eu creio nisso, em nome de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, é o que eu te peço nesta noite, e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Terça-feira nós temos o estudo às 20 horas, e domingo estaremos aqui novamente às 18h30, amém? Também vou fazer um pedido para aqueles que vão nos ver ainda pela internet, né? Quem quiser nos conhecer, nos visitar, né? Venham até aqui, né? O endereço vai ser colocado, né? Nazi vai colocar no final do vídeo o nosso endereço, e eu peço a vocês, venham nos visitar, para que nós possamos ter um prazer de ter esse momento com vocês, também aqui presencialmente, e conhecê-los, é muito importante. Nós temos notado assim que nossos vídeos, eles têm alcançado muitas pessoas, né? Mas nós gostaríamos muito de ter essas pessoas aqui também, né? Então o convite está feito, amém? Deus abençoe a todos, né? E que nós possamos continuar aí nessa caminhada de pregar a palavra, né? Às vezes é duro, às vezes é difícil, né? Mas como eu não sei se eu coloquei, foi eu que postei ou alguém postou lá no grupo da igreja, que dizia o seguinte, né? Antigamente, quando se pregava a palavra, as vidas, fui eu. É tanta coisa, irmãos, é tanta coisa para estudar. Essa semana eu tinha que estudar para o casamento, o sermão, estudar para o culto de hoje, para a escola, para o estudo bíblico de texto. A minha mente fica meio conturbada, fora a empresa que eu tenho que estar lá trabalhando, então é muita coisa, né? Não é fácil. E é interessante quem leu, né, que dizia o seguinte, né? Quando o pastor antigamente pregava a palavra, as vidas as pessoas mudavam de vida, né? Quando o pastor pregava a palavra, as pessoas mudavam de vida. Hoje, quando o pastor prega a palavra, as pessoas mudam de igreja. Difícil, não é verdade? Antes pregava a palavra, a pessoa mudava de vida. Hoje prega a palavra, a pessoa muda de igreja. Eu li um grande homem de Deus que disse o seguinte: se Jesus viesse aqui hoje, abrisse uma igrejinha e começasse a pregar, gente, ia ter menos gente do que tem aqui hoje. As pessoas não iam aguentar a pregação de Jesus, que Jesus confrontava, amém? Deus abençoe a todos. Vamos dar uma bênção apostólica. Deus amado, Deus querido, muito obrigado por essa noite, por mais esse dia. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, e te peço, Pai, em nome de Jesus, nos leva, Senhor, sob tua proteção, debaixo de tuas poderosas mãos, nos livrando de todo mal, de todo homem violento, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda a igreja possa dizer amém. Amém. Deus abençoe a todos, tá bem? Glória a Deus.